depois daquela nossa última conversa sobre as células, eu fui ver, né? Porque na nossa época os livros mostravam as células tudo paradinha, tudo uma independente da outra, e hoje com a tecnologia, né? A gente consegue ter uma visão melhor do que acontece de movimento da célula. Olha esse aplicativo aqui que eu achei, que mostra o interior da célula. Ah, olha que legal. Tá vendo? A cor em verde aqui é a membrana externa, né? Então ele separa a célula do meio. E aí dentro você tem cada organela, né, que está representada aqui, também separada do meio da célula, né, por uma membrana. Olha que interessante. Você movimenta, né, e vai vendo, ó. E se você tocar aqui em cada um, ele vai te falar o nome, ó, mitocôndria, das organelas, núcleo. Legal, Bacana, né? Na minha época também não tinha isso. É legal ver, né? Porque elas ficam juntas, mas separadas ao mesmo tempo. A gente vê esse senso de organização dentro da célula, né? É bem bacana. Mas eu também achei um videozinho que mostra a célula com movimento. Ah, uma que chama A Vida Interna da Célula? Isso, esse mesmo. É muito legal, porque dá para ver o movimento das moléculas dentro da célula e tudo, né? Isso, a gente consegue ver que elas conseguem conversar ali, né? Se organizar para poder fazer o que elas têm que fazer. O que elas têm que fazer? Então, a função da célula, é ela responder a qualquer estímulo. Por exemplo, a minha pele aqui, né? Ela está respondendo tanto aos estímulos do ambiente, se o ar está seco, se está frio, se está calor, como está respondendo aos estímulos internos do meu corpo. O que eu tenho no sangue, que tipo de nutriente, que tipo de gases estão chegando ali, se está trocando bem o oxigênio ou não. Então, ela vai sempre responder aos estímulos. Por isso que a célula tem essa estrutura. Ela precisa ter essas membranas para separar, porque senão fica uma desorganização, né? Ela vai se misturar demais com o meio, né? Bacana isso. Então quer dizer que as organelas, elas têm essa membrana, né, para manter a organização, mas mesmo assim elas conseguem conversar entre elas, e isso em todas as células do corpo. Em todas as células do corpo. Só que assim, tudo que a gente está vendo aqui, tanto a membrana externa quanto as organelas, elas seriam como se fosse uma estrutura. Imagina uma fábrica. Então, você teria a parede externa da fábrica, que seria a membrana externa, né? E aí, cada região da fábrica, sei lá, área de produção, área de vendas, administração, cada um é uma sala, que seria mais ou menos como se fosse uma organela diferente. Então, você está mostrando, quando você vê uma foto, uma estrutura celular, você está mostrando só a estrutura mesmo. Você não está mostrando tudo o que acontece lá dentro. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a gente comparar a célula com uma fábrica, as paredes ali da fábrica, os tijolinhos, os gabinetes, seria essa parte de membrana da célula. E as pessoas, então, fariam um papel do quê? Das proteínas? Isso, as pessoas seriam as proteínas, os recursos humanos, né? Mas dá pra gente usar essa sua analogia com a fábrica pra gente exemplificar qual que é a função real de uma célula. Vamos pensar que a gente está falando de uma fábrica de sapatos, tá? Então, veja, chegou lá um pedido para a fábrica para produzir 20 sapatos, tá? De alguém. Então, esse pedido chega lá no departamento de vendas. Aí o departamento de vendas não produz o sapato, então ele tem que mandar esse pedido para o departamento de produção. Chegou lá na produção, o chefe pega o pedido e vai distribuir o trabalho para os operários que vão fazer isso. Vamos supor que ele tenha encontrado lá 4 operários e pediu para cada um produzir 5 sapatos, né? E deu um prazo lá de 5 dias para eles. Quando eles terminarem, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquele sapato e pedir para a pessoa encarregada mandar para o setor de embalagem, que vai embalar o sapato, e depois de embalado vai mandar para o setor de distribuição, que vai fazer a distribuição para que chegue até o consumidor, né? A quem pediu a venda. Então, na célula é isso, é tudo organizado. Então, como você tem lá o setor de venda que faz uma função, o setor de produção que faz outra função, cada organela vai ter uma função diferente. Nossa, então elas precisam estar com uma comunicação bem afiada para que isso gire de maneira certinha e que não dê pane em lugar nenhum e ninguém fique sem sapato. Exatamente. E quem faz essa comunicação?
Quem faz essa comunicação? São as proteínas. Então, a gente vai ver mais para frente que as células elas têm 4 tipos de macromoléculas e uma delas é a proteína, né? São as proteínas. E as proteínas, elas são responsáveis pela síntese de tudo que tem dentro da célula, inclusive as macromoléculas. Tá? Então, toda a ação que é feita dentro da célula é mediada por proteína. Nossa, que legal isso. E você sabe como que elas conversam? Como que elas conversam? Ah, não é igual a gente, né? Porque elas não falam, né? Como que você acha? Seriam por sinais? Isso, mais ou menos. Um estímulo? Isso. Os estímulos, eles funcionam como uma forma de contato, né, para as proteínas. Então, qualquer coisa que sirva como estímulo para a proteína, ele precisa entrar em contato com a proteína. Aí ele entrou em contato com a proteína muda de forma. A gente pode fazer um exemplo. Ó, então vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos supor que nós duas somos proteínas de uma célula que está em um corpo que vai correr uma maratona. Uhul! E ele está se preparando, porque vai ter que largar. Então é uma situação estressante, de fuga, medo, né? Então o organismo, ele libera adrenalina nesses casos, quando a gente está com medo, porque a gente vai ter que se preparar para gastar caloria, né? Porque vai ter que correr muito. E muito, né? Então, libera-se adrenalina. Aí a adrenalina vai viajar pela corrente sanguínea e vai chegar na nossa célula, tá? Eu vou ser a proteína que está na superfície da célula, que vou receber a adrenalina, e você vai ser a que está interno da célula, tá? Então, eu tô lá na superfície da célula e a minha mão é o receptor. Recebo a adrenalina. Exatamente. E é isso que acontece para dar a resposta de comunicação. Então, a adrenalina é um sinalizador. Quando ele liga a mim, que sou uma proteína que está na membrana, eu mudo de conformação ou de forma. Então, eu faço isso em você. Esse é o sinal para você fazer o quê? Ativar a próxima. Então, é feita uma cadeia de ativação de proteínas. Então, a primeira faz uma coisa, a segunda faz outra e assim por diante. E lá no final, isso vai desencadear a resposta final. O que que é? A ativação de uma enzima que vai quebrar a nossa reserva de caloria, que é o glicogênio que a gente tem dentro da célula, para produzir glucose, para essa glucose ser quebrada e aí ter caloria para a pessoa conseguir exercer o trabalho da corrida. Então, olhando aqueles vídeos que a gente viu lá no comecinho, aquelas fotos, que a gente vê que a célula é toda preenchida, né? Tem que ter uma organização para que tudo isso aconteça, porque senão eu não consigo terminar essa ligação, fazer essa cadeia toda, não é mesmo? Exatamente, você viu que eu sou aquela proteína que está na membrana, é eu que ligo a adrenalina, você não reconhece a adrenalina como ligante. Então tem toda uma organização, que nem a gente estava falando da fábrica antes, né? Quem está na produção está lá para produzir, não está lá para administrar ou para estar no departamento de vendas. Na célula é exatamente a mesma coisa. Então, essa distribuição seria uma organização, né? Então, quando a gente fala de organização, a gente está falando dessa distribuição de tarefas, é isso? Exatamente. E a parte de organizar, administrar o tempo, o momento certo que cada coisa vai acontecer, seria a disciplina? Exatamente, é você fazer aquela coisa a hora que precisa, porque veja, liberou a adrenalina, deu a largada, a pessoa vai ter que correr. Para ela correr, ela precisa de caloria. Então, se o corpo não tiver quebrado, ela não vai conseguir correr, né? Vamos pôr lá na fábrica de novo, né? Vamos supor que as pessoas até produziram os sapatos e, de repente, quem ia embalar esqueceu de levar para o setor de embalagem, né? Quem ia fazer esse serviço. Aí o consumidor não recebe, não tem a resposta que é o sapato chegar para ele. A mesma coisa dentro da célula. Então essas duas características, elas são muito importantes. A organização vai dar distribuição das tarefas e a especialização, né? Porque uma não substitui a outra, cada uma é especializada numa parte. Nossa, que interessante isso. E aí a disciplina é fazer na hora que precisa, né? Não tem preguiça, não tem descanso, não tem férias, não tem nada. O organismo está trabalhando sempre. Oi, pessoal! Hoje vimos que as células, elas trabalham de maneira sincronizada. E por isso nosso corpo fica e trabalha de uma maneira unificada, mesmo que tenhamos mais de 100 trilhões de células em nosso corpo. E para isso acontecer, é necessário que as células sejam organizadas e disciplinadas.
Por isso, a tarefinha de casa de vocês essa semana é observar como anda a sua organização e a sua disciplina. E observar também como essa organização e disciplina estão interferindo na sua rotina e nas pessoas que estão à sua volta. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo nossos vídeos. Até mais! Tchau!